As pessoas às vezes buscam a condição de vida melhor, né? De viajar, ter um carro, uma casa, e às vezes a gente fica buscando, dando-se a vida muito, né? Tanto jovem, homens e mulheres, para este lado, e como buscando a satisfação, a alegria, o sucesso, né? Estar feliz, estar bem, ficar bem, e coloca a vida nessas coisas, nesses detalhes, né? Carros bonitos, carros bons, casas grandes, né? E nos jovens, né? Aquela tem que ter dinheiro, tem que ter fama, o Instagram tem que, né, ter 1 milhão de seguidor, e às vezes os valores, né? Eles são trocados, né? Uma inversão aí de valores, e esquecemos, né? Assim, muitas pessoas eu vejo bastante como buscar Deus em primeiro lugar é melhor, né? Como essa satisfação em Deus, esse prazer, essa alegria em Deus, e essa busca constante lá fora, ela não para porque não tem Deus preenchendo, né? Este vazio. E é o que você acha, né, sobre isso, né? Pode colocar também aí alguma outra palavra, né, que você trouxe. Esses exemplos que você deu aí, todos eles se resumem a pão, né? A matéria, né? Só que Jesus ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o homem ele não é só corpo. Se nós fôssemos só corpo, o carro iria satisfazer, a casa iria satisfazer, a família iria satisfazer, mas como a gente é espírito e a gente é uma alma vivente, então a gente precisa da palavra de Deus, que é uma palavra de espírito, né? É interessante quando Jesus fez o primeiro milagre na Caná da Galileia, lá em Caná da Galileia, que ele transforma a água em vinho. E eu estava meditando sobre esse texto, sobre transformar, né, que é o tema dessa live de hoje, desse encontro nosso aqui hoje, é transformados por Cristo. Aí, Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. E é interessante que, né, que você já deu abertura aí, já introduzindo aquilo que eu queria falar. Acho que é A a palavra sintonia, de né? A Deus, né? sintonia de Assim, Deus. Por quê? Porque a reflexão que eu quero trazer é que Jesus ele transforma a água em vinho para trazer alegria para aquele casamento, né? E nós sabemos que assim a interpretação é mais profunda ali e clara no texto é que aquela água ali que ele transforma em vinho, na verdade, estava simbolizando o sangue dele, né? Inclusive ele pega aquela água ali que era utilizada para lavar os utensílios do templo, a escadaria do templo, era uma água de purificação. E ele pega aquela água e transforma em vinho, mostrando que a verdadeira purificação está no sangue dele. Mas a reflexão que eu quero trazer sobre essa transformação de água por vinho é porque se você pegar a água, né, se você perguntar para uma pessoa assim, ó, me fale as características da água, a água H2O, meu, natural. Me fale as características da água. A pessoa vai falar assim, não, a água ela não tem cheiro, ela é insípida, ela é incolor, ela é indolor, ou seja, ela não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Geralmente, as características da água são características de negação daquilo que ela não é. A gente identifica a água com aquilo que ela não é, e não propriamente dito aquilo que ela é. Quando você pergunta a uma pessoa, fala as características da água, ela fala assim, não, a água é transparente, ela não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Então, muitas vezes, as características da água é apresentada por várias negações daquilo que ela não é, não daquilo propriamente dito que ela é. Só que aí a gente observa que o crente no mundo, igual você estava introduzindo aí, muitas vezes o crente no mundo, o mundo quando olha para a igreja, olha para o crente e fala assim, não, o crente é aquele que não fuma, o crente é aquele que não bebe, ou seja, muitas vezes o crente carrega, ao invés de carregar a sua identidade afirmativa na sociedade, carrega um tipo de identidade de negação daquilo que ele não é. Tipo assim, quem que é o crente? O crente é aquele que não bebe, o crente é aquele que não prostitui, o crente é aquele que não fuma. Só que aí, tudo isso são características de negação, porque a gente herdou isso, por exemplo, da Reforma Protestante, né, da Igreja Católica. Por isso que a gente tem um nome, nós somos taxados de protestante, porque nós protestou contra a Igreja Católica, então quando
quando muitas pessoas perguntam assim, quem que é o protestante? É aquele que não adora imagem. Tudo é negação. Aquele que não adora imagem, aquele que não crê nos santos, que não venera Maria. Então, é tudo não, né? Da mesma forma, a água, né? Ela é água porque não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Só que aí, Jesus pega essa água e transforma em vinho. Já o vinho, ele não é conhecido por uma questão de negação. Ele já é conhecido pelo que ele é. O vinho, ele tem cheiro, tem gosto e tem... Então, o vinho, ele já tem a sua própria identidade. O vinho é algo que traz no contexto judaico aqui, ele trazia alegria para o casamento. Trazia alegria. E essa alegria simboliza a alegria do Espírito Santo. É interessante quando Paulo resume o reino de Deus. Ele resume o reino de Deus em 3 coisas. Uma dessas 3 coisas que ele resume, que é o reino de Deus, ele fala assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Então, tem muito crente que é conhecido pelo que ele não faz, mas essa não é a identidade completa do crente. O crente ele não pode ser conhecido somente pelo que não faz, mas ele tem que ser conhecido por aquilo que ele é. E para ser conhecido como aquilo que ele é, ele tem que, na onde ele chegar, ele tem que transmitir essa alegria do Espírito Santo. Se ele transmitir essa alegria do Espírito Santo, aí ele vai deixar de ser taxado simplesmente pelo que ele não é, mas ele vai ser identificado por aquilo que ele é, e não pelo que ele não é. Então é isso que traz a transformação. Jesus transformou a água, que é conhecida por aquilo que não é, por aquilo que é o vinho. Né? O vinho, ele tem a sua característica. Mas é óbvio, né, que você trazer um químico aqui e perguntar para ele um químico, né? Você pergunta para o químico, o que é água? É lógico que ele não vai falar essas características que eu falei. Ele vai trazer características, propriedades químicas sobre a água. Mas, genericamente falando, assim, olhando para as pessoas, para o mundo, quando o mundo olha para a igreja, olha para o crente como uma característica de negação daquilo que ele não é, ao invés de ser uma afirmação daquilo que somos. E para nós sermos uma afirmação daquilo que somos, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa alegria, transmitir essa alegria do Espírito Santo. A transformação que Deus quer fazer na nossa vida é tirar esse coração de pedra, nos dar um coração maleável, um coração que ouve a Deus, um coração que se arrepende quando comete o pecado, um coração que não está preso nas garras do pecado, coração que ama, um coração misericordioso. É isso. Isso é que é um varão perfeito nas Escrituras. Não é que é a ausência plena de pecado. A ausência plena de pecado só vai se completar no 3º estágio da salvação, que é na glorificação. Hoje nós estamos no 2º estágio, que é o estágio de santificação. E esse estágio de santificação é a transformação que o Espírito Santo vai fazendo na gente. Mas enquanto a gente está nesse estágio de santificação, a gente vai cometer erros, a gente vai cometer pecados, a gente vai tropeçar. Até uma reflexão. Se nós já estivéssemos prontos, ele já levava, né? Assim, converteu, então vem. Eu fiz até uma outra reflexão sobre quando Jesus ele é tentado lá no deserto, né? Assim que ele batiza, ele vai para o deserto, ele é tentado 3 vezes. Na segunda tentação, eu fiz uma reflexão na segunda tentação. Porque a Bíblia diz assim que o diabo levou ele para o pináculo do templo. Quando ele chegou lá, ele virou para Jesus assim, olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te. Porque aí ele cita o Salmo 91. Porque Deus ordenará aos teus anjos para que te guarde e não te tropeces em nenhuma pedra. Ele usa ali, ele fala assim, olha, você pode se atirar, porque os anjos vão te aguardar e você não irá tropeçar em nenhuma pedra. Só que olha que interessante, quando você analisa a astúcia, a sutileza de Satanás. Satanás chega para Jesus, pede Jesus para se atirar. Mas a promessa não era para quem se atirasse, era para quem tropeçasse. Se atirar é uma escolha, tropeço é um acidente. O diabo estava induzindo Jesus a tomar uma escolha de fugir do propósito que ele estava, né? Usando uma promessa, deturpando uma promessa que não falava nada de se atirar, de tomar uma escolha. Estava falando de tropeço, e tropeço é acidental. Joga uma seta ali no nosso desejo, ou seja, ele toma uma atitude impensada. Isso, ele deturpa
deturpa a promessa para falar que você está embasado na Bíblia. Às vezes tem pessoas que pecam e usam a Bíblia para justificar os seus pecados, os seus erros. Às vezes estão em pecado, mas deturpam versículos para justificar os seus erros. Fez total diferença. Fez, porque o que é se atirar é o quê? Se atirar é uma escolha de vida, é quando eu me submeto a uma condição de escravo, de pecador. Isso que é se atirar, trazendo para nós, né? Não para Jesus ali, porque ele era o filho de Deus. Eu vou escolher esta vida e Jesus vai resolver meu problema. Se atirar é falar assim, olha, não, eu me entrego à condição de pecador, eu me entrego à condição de escravo, eu tô tomando uma decisão de me jogar, de me atirar. Agora, tropeço, não. Tropeço é uma pessoa que está andando, de repente ela tropeça, é um acidente, né? Tem uma pedra ali no meio do caminho, ela tropeça. E tropeço é inerente à condição do homem. Tropeço é inerente à nossa vida, porque nós somos pecadores, nós vamos tropeçar. Mas lá está falando que Deus tem a promessa para aqueles que tropeçarem. Só que o diabo pegou a promessa do tropeço e mandou Jesus se atirar. Então nós, como cristãos, nós não podemos nos atirar ao pecado. Isso é que desagrada o coração de Deus. Isso é que é tentar Deus. É quando eu me jogo ao pecado. É quando eu me sujeito a uma condição de escravo. É isso que desagrada a Deus. Eu não posso me sujeitar a uma condição de escravo.